voltamos pro nosso Pensando Junto. Pergunto Da do assunto. Nós vamos seguir lendo a história, Parte 2. parte 2 do Galo Superdotado, que é, quem não viu, Quem não viu a parte 1, volta pro nosso primeiro episódio. Exato. Né? Pra Esse livro vai concluir. ser dividido em vários capítulos, porque é um livro longo. Sim. E nós vamos seguir, então, uma segunda parte que deu bastante assunto pra gente conversar, né? Então, vamos lá. O Joca não tinha morrido. Então, Aline. Sem estar muito convencida, Cocó decidiu ouvir ainda a opinião da famosa psicóloga Não Deixa Cair o Rabo, dona de uma teoria muito curiosa sobre o problema da perda de penas, provocada por traumas de infância. Opinião essa que serviu de tema para a sua tese de doutorado. Também ela nada achou que pudesse ser sinal de qualquer doença. E Dona Cocó saiu de lá, sem solução alguma para suas preocupações. Conversou sobre o assunto com a comadre Véu de Mistério, madrinha do Joca, e que era, diziam, mãe de santo. Ela lhe aconselhou uma consulta com a franga alma penada. O caso poderia ser de mau olhado. Mas que benzeram o bichinho, fizeram oferendas, e que foi um desastre, pois toda a ração de milho e quirera recebida na semana foi para o santo, e a Cocó teve dificuldade para alimentar o bando. Enfim, o caso parecia estar superado e Joca livre de tanto vai e vem, quando a mãe o apanhou engolindo um livro inteiro jogado num depósito de lixo da redondeza. Joca, o que você está fazendo? Que horror! Nada não, mãe. Engoli um Shakespeare, aquele livro que tem a maravilhosa história de Romeu e Julieta. Um drama tão comovente, mãe. Quando eu encontrar a minha Julieta, acho que eu serei bem assim. Morrerei com ela se preciso for, mas lutarei até o fim pelo meu amor. Endoidou de vez. Pensou desesperada a galinha Cocó e resolveu ir mais longe para salvar o filho. Consultaria um psiquiatra numa granja da cidade grande. Recomendaram-lhe o doutor Galo Põe a Cuca no Lugar, o único capaz de consertar todos os desconcertos de mentes tomadas pelo absurdo. Muito bom, né? Muito. O que será que vai acontecer com essa dupla, né? Mas aqui tem vários temas sobre os quais a gente pode pensar, né? Então, vamos começar um pouquinho voltando ali na psicóloga Não Deixa Cair o Rabo, que tem a questão da perda de penas provocada por traumas de infância. Traumas de infância é um assunto muito conhecido, muito falado, muito, né? Muito que já está na cultura, né? Traumas de infância ocasionam sintomas e problemas e dores, né? Sim. E acho que cabe a gente pensar, né? Assim, que a infância é essa etapa do desenvolvimento, Sim. onde as coisas precisam caminhar bem, onde as coisas precisam, e que realmente aquilo que ocorre, que é traumático na infância, é importante a gente prestar atenção. Sim. Também tem uma questão que é assim, a infância é em si traumática. Quer dizer, a infância não é um mar de rosas, e ela é traumática. E tem, então, qual é assim, todas as coisas são, mas algumas são mais. Uhum. E então, aí vai depender da criança, da família, do meio onde ela está inserida, né? Vai depender a magnitude do trauma. Para alguma criança, viver determinada coisa vai ser muito traumático, outra criança vai tirar aquilo de letra. Exato. Então, é interessante, né? Porque não é o trauma, porque então, enfim, é muito interessante porque eu estava lendo livros sobre crianças que passaram a guerra, Segunda Guerra Mundial. Nada mais traumático. Perderam todo mundo. E a gente sabe, algumas crianças, todas ficaram muito marcadas por essa situação, mas algumas se tornaram psicanalistas, algumas se tornaram artistas, algumas sobreviveram, criaram famílias, foram para outros países e outras não aguentaram. E outros, né, viveram em melancolia, depressão, morreram, sucumbiram. Enfim, quer dizer, tu oferece um dano enorme e a história, primeiro que a história pregressa dessa criança, nos primeiros anos de vida, também vai ajudar nisso. O ambiente em que ela viveu, enfim. Quer dizer, o traumático é parte da vida, né? Mas... E aí eu acho que a gente entra na Dona Cocó, né? Porque a Dona Cocó é uma mãe super preocupada. Sim, sim. E acho que isso faz diferença, né, cara? Exato, ela é uma pessoa até um pouco extremada, assim, mas eu acho muito legal porque ela vai em busca de ajuda, né? Quer dizer, ela notou uma coisa diferente no filho. A gente comentou, quer dizer, esse filho não é igual aos outros, né?
E ela sai atrás, né? Vai bate na psicóloga, vai na mãe de santo, agora vai no psiquiatra. Ela está em busca de uma resposta. Ela né? está em busca de entender o que está acontecendo com o Joca. Sim. E isso é bem difícil, né? A gente que trabalha na clínica, né? O quanto é difícil. A gente sabe que é muito difícil levar os filhos para uma avaliação psicológica, né? Uma criança que está sofrendo, a família está sofrendo também. Às vezes é mais fácil, assim, é menos sofrido dizer, não é nada, é coisa de infância, vai passar. Vai passar. E às vezes não, né? Então isso a gente precisa valorizar os pais que fazem esse movimento, né? De buscar uma ajuda, como a dona Cocó. A dona Cocó é uma mãe, né? Ela está estressada, ela gostaria que isso não estivesse acontecendo, como todos nós, a gente enfrenta situações com filhos, mas ela consegue lidar com o que a gente chama no seu narcisismo, na cabeça dela, o que ela fez, o que aconteceu com esse filho que não ficou como ela imaginava. Porque não é o filho que ela imaginou dentro da cabeça dela, é o filho que ele é capaz de ser. Sim, né? sim. A subjetividade da criança. Isso é uma coisa assim, que é isso, né? A gente tem que ser mãe e pai, não é... E essa é a questão narcísica, né? De criar um filho é criar aquela pessoa que aquele ser que nasceu de nós tem potencial para ser. E às vezes é uma coisa muito diferente da gente. E muito diferente do que a gente criou como expectativa. Claro que sim, né? Todo mundo que vai ter filhos tem expectativa sobre essa criança. É inevitável. Mas a gente tem que lidar com isso, né? De poder também se maravilhar, abandonar um pouco essa criança ideal, né? Dizer, ok, não foi. Mas quem será essa criatura que chegou, né? E às vezes, quer dizer, em geral, se a gente consegue se maravilhar, é muito legal, né? Então, a dona Cocó conseguiu fazer isso, né? Tá conseguindo fazer isso, com todas as dificuldades ela vai ter, mas ela vai atrás, né? Acho que aqui ainda não, né? Mas eu imagino que a gente vai encontrar uma dona Cocó que vai conseguir acolher esse Joca tão diferente do que ela imaginou, né? É que é tudo muito estranho para ela, né? Nesse caso, que é uma galinha e os pintinhos dela não vão atrás de livros. Então esse filho curioso, como tu disse, diferente, né, que é considerado então superdotado, que a gente já comentou que não é a palavra mais usada, mas para ela era esse filho que tinha uma coisa que ela não sabia do que se tratava, né? E ela tá lá tentando, que também dá uma noção assim de separação do filho, de não reconhecimento, né? Dá uma sensação que a gente tem que lidar, né? E aí entra a história também dessa história do Joca com a literatura, né, Aline? Tão legal, né? O Joca vai lá ler Romeu e Julieta, uma história dramática, trágica, pesadíssima, né? E aí a gente ficou aqui pensando na função da literatura, né? Sim. Na literatura como parcela de identificação. Se a criança lê um livro que tenha, por exemplo, né, Romeu e Julieta tem, né, uma história de morte, de suicídio, a criança ou o adolescente que vai ler isso não necessariamente vai colar no livro e copiar, né? Os livros, né, têm o poder de narrar algumas coisas, mas a criança não vai imitar aquilo que está escrito ali necessariamente. Ela pode, inclusive, isso é interessante, né? Ela tem essas paixões dentro dela, né? Ela não tem, é uma história de amor encantadora, todo mundo passa por isso, sonha apaixonadamente. E que bom que a literatura oferece um lugar onde isso pode ser lido, pode ter uma história, a criança, o adolescente, a criança pode se identificar e pode entrar e sair da história. Essa história de limpar tudo, que não pode ter violência, que não pode ter isso, que não pode ter nada nas histórias, é uma fantasia de que isso não está dentro da criança e do adolescente. De que as crianças não têm, de que isso vem só do ambiente e tem algo que é do ser humano. Claro. Né? Sim. Da agressividade, da violência, dos questionar-se. Se a gente também, quando a gente começa a se questionar, a gente também precisa encontrar palavras que deem conta para o questionamento. Claro, né? exato. Que possam apontar caminhos de resposta. Sim, não tem livro que cause coisas numa criança. Ela pode causar uma coisa muito boa, que é perguntas. Pergunta é bom, né? Pergunta é ótimo. Então, lê, pergunta pra si, mãe, por que isso, por que aquilo, por que aconteceu isso com o Joca, e a gente tolerar as perguntas, né? Mas aí tem que ter um adulto ali para ajudar a encontrar as respostas, sim, né? Sim. Enfim, Romeu e Julieta, obviamente, não é uma história para criança. Pra criança. O Joca, então, mas já era um jovenzinho, para adolescente já é, né? Mas assim, nas histórias infantis também pode ter vários assuntos lidados. O Patinho Feio
É uma história triste. Aliás, todas as histórias Todos os clássicas, contos de todos fada. os contos são tristes, né? Então a criança chora, Bambi, as crianças choram desesperada, né? O Patinho Feio não tinha, foi rejeitado pela mãe. O Bambi perde a mãe, quer dizer, tem todas Os essas três porquinhos é a mãe que manda embora de Exato, casa. quer João dizer, e Maria tem a tentativa de morte pela madrasta. É, E contos tem de fadas tudo, tá cheio. né? Tá cheio, Branca de Neve, tá tudo. Tu vê, e ninguém, todo mundo ama os As filmes, crianças adoram. A gente ama. A gente também gosta, assiste junto com a desculpa das crianças, né? Então são histórias que elas amam e elas pedem algumas para contar de novo. Por que uma criança pede 300 mil vezes a mesma história naquele momento? Para tentar elaborar o que está acontecendo. Exato. Essa etapa da repetição é muito importante. É muito importante pai e mãe saber que vai ter que contar a mesma história muitas vezes, porque a criança está pensando, maquinando, elaborando, tentando entender, tentando dar conta. Exatamente. Olha, a literatura, ela é eu achei bárbaro que apareceu a literatura como objeto transicional. Ela é algo que fica entre os pais e a criança, como algo onde a criança pode botar alguns sentimentos, avaliar, se identificar ali no meio, tá junto com o pai e a mãe, mas tem esse terceiro elemento, né? Onde ela se segura para talvez algumas coisas que não sejam dizíveis. Não sei muito, mas tem uma função maravilhosa, né? Então, tá bom, né? Acho que é isso, né? É isso. Então, a gente segue semana que vem lendo mais um pouco do Galo. Tchau para todos.